Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docum TV, conversando com o advogado-geral do Estado, Dr. Onofre Alves Batista Júnior. Dr. Onofre, queria dar as boas-vindas ao senhor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Dizer que é uma honra, receber uma autoridade, da monta do senhor, estar à frente aí, da Procuradoria do Estado, de Minas Gerais, e o nosso programa engrandece em poder ter a presença do senhor aqui hoje. Então, preciso dar as boas-vindas, e que esse programa vai ser, com certeza, muito assistido aí pela nossa sociedade aqui de Caratinga e região. Para começar nosso bate-papo, doutor Onofre, é de praxe aqui do programa, primeira vez que o convidado vem, ele contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, porque é papel do programa Direito em Foco também mostrar a pessoa, onde nasceu, onde estudou, quando se formou. Eu vi que o currículo do senhor é um currículo invejável. Conta um pouquinho da sua história para nós. Não, sim. Eu fui originalmente engenheiro, nasci em Belo Horizonte, fui engenheiro e deixei a engenharia, fiz administração e direito na sequência. Depois fiz mestrado em Lisboa e fiz doutorado na UFMG. E, posteriormente, retornei para Coimbra, dessa vez, em Portugal, e fiz pós-doutorado em Coimbra. Eu atuo na Advocacia Geral do Estado já há alguns anos, mais de 20 anos já, e sou professor da UFMG desde 2008. Antes eu era professor da PUC, da UNA e da Fundação João Pinheiro. Mas da UFMG, eu fiquei exclusivo na UFMG a partir de 2008, inclusive até hoje. Então, tenho uma trajetória acadêmica e uma trajetória profissional pesada, mas absolutamente intercambiantes, Eu vi também que o senhor, no seu currículo, tem algumas obras, alguns livros. O que foi aí o objeto de estudo nesse tempo aí de mestrado, doutorado? Pois é. Eu devo ter uns 15 livros, Eu, basicamente, a minha área forte é tributário, é constitucional e tributário. Então, eu navego muito entre o constitucional, o administrativo e o tributário, que, na verdade, são áreas muito afins, muito próximas, mas tem uma ênfase bem maior no tributário e no constitucional. E me destacou uma obra do senhor, é o Outro Leviatã. Achei muito interessante fazer essa comparação, a obra que coloca o Estado como referência nessas relações, na relação social, e imagino que seja alguma coisa ligada à questão da tributação, é isso mesmo? Não, é médio. O Outro Leviatã, na verdade, eu trabalho mais, eu escrevi isso em Coimbra, quando estava fazendo pós-doutorado, eu trabalho mais esse capital mundializado, esse grande volume, essa massa de capital mundializada, multinacional hoje, transnacional, que é como se fosse um outro Leviatã. Então, você tem os estados, um Leviatã, e o capital mundializado, o mercado o grande capital, essa massa de capital. E eu estudo e mostro as influências de um e outro na política e no cotidiano, no mundo do trabalho, na tributação, na democracia, os resultados dessa interação nesses vários fatores. E é um livro escrito, curiosamente, para os alunos do segundo período da UFMG. Maravilha. Da matéria na UFMG. Eu tive a oportunidade de estudar também um pouco sobre democracia, o meu doutorado e meu mestrado foram nessa linha, e meu marco teórico foi o Habermas, e eu trabalhei muito a questão do mundo da vida e o sistema, que acaba tendo, guardadas as proporções, uma relação com essa questão do mercado e do Estado, que é a questão da economia, e as relações tradicionais que a sociedade, de alguma forma, vive, e o mercado vem ali para poder ditar as regras, que fica difícil a gente, às vezes, se desvencilhar delas. Mas, doutor Onofre, sobre a Procuradoria, a Advocacia Geral da União, do Estado, para o nosso telespectador entender um pouco as atribuições, as competências que o senhor tem, o senhor é procurador do Estado de carreira, se há diferença nessa questão da atuação como procurador do Estado e na função de advogado-geral do Estado. Na realidade, os procuradores de Estado que atuam na Advocacia Geral do Estado, a Advocacia Geral do Estado porque ela congrega 3 áreas antigas que eram separadas. É Procuradoria da Fazenda, Procuradoria Geral do Estado e Consultoria. Então, nós temos mais ou menos 465 procuradores hoje,
uns 30 autárquicos, 27 a 30 autárquicos, e uns 2.000 assessores jurídicos no conjunto, né? Na realidade, os procuradores atuam como consultores em cada secretaria, em cada autarquia, em cada fundação. São os consultores jurídicos dos presidentes de fundação, presidente de autarquia, secretários de Estado, né? E atuam como advogados do Estado. Então, tem a área do contencioso e a área do consultivo, seja tributário, seja geral. Então, nós somos advogados de Minas Gerais, do interesse de Minas Gerais, advogados do interesse público do Estado de Minas Gerais. O advogado-geral do Estado é o chefe de carreira desse conjunto, que é um conjunto grande, né? Eu dizia há pouco, é indiscutivelmente o maior escritório de advocacia de Minas Gerais, né? É um mega escritório de advocacia, especializado, cheio de funções, cheio de especialistas e com um corpo técnico de altíssimo gabarito, né? O volume de mestres e doutores que tem lá é conhecido na academia e fora, não é? Egressos da Procuradoria, por exemplo, a professora Isabel Dese, a ministra Carmen Lúcia, não é? O presidente Temer é egresso da Procuradoria de São Paulo também, né? E vários outros, né? O Aloysio Nunes foi procurador e vários outros que são egressos de Procuradoria. Eu acabei citando equivocadamente que é a questão da Advocacia Geral da União, mas só como eu falei, é interessante comparar o seguinte, na Advocacia Geral da União, a chefia pode ser de fora da advocacia. E no caso da Advocacia Geral do Estado, não, é de carreira. Lá necessariamente é de carreira, necessariamente é de carreira. Em que pese na União, embora pode ser de fora, você veja bem que quase sempre são de carreira. O ministro Adams, que ficou mais de 7 anos na frente da Advocacia da União, ele é de carreira, né? A ministra Grace é de carreira também. E algumas passagens curtas, né? O que mostra uma questão muito interessante, né? A estabilidade na Advocacia Geral da União é quando o procurador é de carreira. Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que também, de alguma forma, você vai privilegiar, não privilegiar no sentido pejorativo, mas, né, aqueles que atuam, né, em prol da instituição, né, de alguma forma serem liderados por aquele que de alguma forma passou por tudo aquilo que eles passaram. Acho que isso fortalece a instituição como um todo. As demandas, né, da Procuradoria, né, o senhor citou, né, a questão tributária, puxando um pouquinho para o meu lado, que foi um pouco eu estudei, a questão ambiental, principalmente pelas demandas, né, que acabaram assolando Minas Gerais, como essa demanda que tem em Mariana, né? A questão ambiental hoje, ela ganhou um maior espaço ou ela sempre foi uma preocupação, né, da Procuradoria? É interessante, né? Antigamente, a Procuradoria Tributária era metade do trabalho da Procuradoria do Estado, da Advocacia do Estado. Metade do trabalho. Hoje é algo em torno aí de 20% a 25% só. E, curiosamente, ambiental, que não tinha importância alguma, 1 ou 2 procuradores que faziam, hoje é uma das unidades que mais cresce. É impressionante como que a questão ambiental cada vez fica mais complexa, cada vez fica mais tensa, e esses acidentes revelam isso, né? O chefe da área ambiental, que trabalha comigo, o professor Lissandro Norton, né? Foi seu colega de doutorado, é um profissional do mais alto gabarito e a equipe dele é do mais alto gabarito, e é uma equipe grande. É uma equipe grande e altamente especializada, porque eu vou te dar um exemplo. Quando nós trabalhamos no acidente da Samarco, da ruptura da barragem da Samarco e a construção da Renova, eu me recordo que nós participei eu pessoalmente, alguns procuradores das reuniões, nós devemos ter tido aí umas 30 reuniões, e elas começavam 10 horas da manhã, às vezes, uma terminou 2 horas da tarde do dia seguinte. Né? Os advogados dos maiores escritórios do país e alguns do mundo. Eram os australianos com advogados assessorando, a reunião, eram umas 50 pessoas numa mesa de reunião com tradução simultânea, espanhol, americano e tudo, e ali estavam os maiores escritórios do mundo representando os interesses ali dos atingidos. Nós, a Advocacia da União, a Advocacia do Espírito Santo, o Ministério Público e tal,
E veja bem, é um corpo de especialista que realmente faz inveja a todos o que nós temos. Não deixa a desejar para ninguém. Né? Tanto que a solução basicamente saiu dessa costura da Advocacia da União, Advocacia do Estado e Procuradoria do Espírito Santo. Fico feliz, né, de ver, né, o meu colega, né, Alessandro, né, à frente das questões ambientais. Leve o nosso abraço para ele, porque é uma pessoa muito especial, né, que a gente teve a oportunidade de conviver durante muito tempo, os 4 anos do doutorado. Doutora Onofre, eu vou pedir licença para a gente poder fazer um breve intervalo e aí a gente vai voltar um pouquinho com o foco, né, da sua presença aqui hoje em Caratinga, que é falar um pouco sobre o federalismo. Então eu peço licença para a gente poder voltar rapidinho. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com o Dr. Onofre Alves Batista Júnior, advogado-geral do Estado de Minas Gerais. Dr. Onofre, primeiro bloco, né, um pouco da trajetória do senhor, né, acadêmica, um pouco da Procuradoria, as atribuições, competências. Falamos um pouco das questões relacionadas ao meio ambiente, que o senhor pontuou que cresceram bastante. E agora um pouco do tema, né, que eu trouxe aqui em Caratinga para conversar um pouco com os nossos alunos, que é o federalismo. Né? O que é, né, qual que é o problema jurídico que o senhor tem visto, né? Conta um pouquinho a respeito desse tema tão importante, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Na realidade, o federalismo brasileiro, né, ele sofre e padece de um mal enorme. Ele foi criado no Brasil a partir do Império. Com o Brasil, desde o Brasil colônia, houve uma tentativa do imperador de centralizar o poder nas mãos dele. Haja vista que Portugal é um país muito pequenininho para comandar um gigante desse tamanho. Então era uma centralização muito forte. Teve momentos que tentou encurtar, momentos que comprimiu mais ainda, como no regime militar, mas o fato é que a Constituição de 88 tentou descentralizar a gestão no país, não é? E isso daí funciona tanto como separação dos poderes, como propriamente uma viabilização da atuação administrativa do Estado. Veja bem, os países europeus, Portugal tem 12 milhões de habitantes, não é? A Espanha tem 30 milhões de habitantes, mais ou menos. Então você vê, quando tem 80 milhões de habitantes, como a Alemanha, não é? Ela é altamente descentralizada, com os Länder todos descentralizados, estados descentralizados. No caso brasileiro, com 200 milhões de habitantes e com uma dimensão continental, como seria possível imaginar um governo gerido de Brasília, encastelado em Brasília? É uma impossibilidade absoluta, isso é impensável, não é? E cada vez mais os problemas do federalismo brasileiro se tornam graves, porque vejam bem, administrar esse país com essas diversidades de Brasília, hoje Brasília não é mais representante dos estados que estão lá governando o país. Não. Os filhos de Brasília ocupam mais da metade do cargo e imaginam o país como se fosse Brasília. Eu senti na minha atuação profissional essa dificuldade grande de fazer os filhos de Brasília entenderem o que é o Brasil. Você imagina se eles têm a menor ideia das necessidades de Caratinga, das necessidades das cidades similares em volta. É uma administração impessoal, distante do povo. Esse é um problema que no Brasil grita. E a tentativa de centralização no país, ela destruiu basicamente, não é, os estados e os municípios brasileiros. Hoje os municípios são falidos e quebrados e os estados estão falidos e quebrados. E a União cada vez sufoca mais os estados. Você quer ver uma coisa? Será que todos os governantes dos estados foram ruins? Em todos os estados? Porque estão todos à bancarrota? Todos quebrados? É claro que não. É claro que essa é uma disfunção institucional, é um defeito no modelo do federalismo brasileiro que precisa ser corrigido, sob pena de nós ficarmos à espera de um salvador da pátria, como se viesse um super-homem se tornasse
presidente da República e resolvesse todos os problemas do Brasil. Nós sabemos, quem vem da academia, estuda democracia e direitos humanos e federalismo, sabe que a única esperança para o Brasil era de uma federação que funcionasse, não de um governo centralizado e monolítico como a gente tem. Afinal de contas, educação, saúde e segurança, que é o que está ruim no país, são atribuições dos estados que são sufocados pela União, em torno de pagamento de dívida externa ou de questões políticas altamente centralizadas. Nós estamos à mercê da questão da Previdência e da solução que eles não deram e nunca vão dar. Não é? Então, são problemas dessa natureza que eu pretendo comentar hoje, brevemente, que fosse, com os alunos. Afinal de contas, é um tema tão complexo que a gente não sabe nem por onde vai começar. Não é? Então, eu vou deixar fluir, falar de uma forma mais leve e ver onde que vai dar. Eu vou fazer só uma provocação no sentido assim, é lógico que a palestra hoje vai ser o grande momento, mas eu acho que a preocupação de todo cidadão, né, no Brasil hoje, por conta dessa intervenção federal, que acaba sendo uma medida excepcional no nosso federalismo, né, como chefe da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, se nós mineiros estamos protegidos contra uma possível intervenção. Eu volto a repetir, como disse há pouco, né? Minas Gerais tem uma polícia militar que nos orgulha muito. O mineiro tem orgulho da sua polícia militar, que indiscutivelmente é a melhor polícia do país. Não resta a menor dúvida. É uma polícia digna, confiável e honesta, não é? E que segura Minas Gerais há muito tempo. E vejam bem, os especialistas em segurança pública é a polícia militar. Não é? A intervenção tal qual feita no Rio de Janeiro expôs o Exército a uma dificuldade enorme. Eu fico vendo como, de forma atabalhoada e aparentemente política, colocou o Exército num fogo danado, numa questão grave. Eu acredito muito na dignidade do Exército, na forma como trabalham os militares. Conheço militares do mais alto gabarito, nutro a mais autoestima. Agora, a atuação de polícia e a atuação de exército são absolutamente distintas, são formas de atuação distintas. E a sensação que me deu que uma política atabalhoada e populista misturou as coisas de uma forma confusa, não é? Em prejuízo de todos. Acho que em prejuízo do Exército, em prejuízo de todos, do cidadão. Agora, numa situação de calamidade, como chegou no Rio, eu acho que a solução merecia uma coisa mais pensada e não atabalhoada como foi feita, não é? Minas Gerais não consegue nem imaginar uma questão igual ao Rio. Como eu digo, aqui nós temos orgulho da nossa polícia. Não é? Eu, pelo menos, tenho um grande orgulho da Polícia Militar Mineira. Também, temos muito grande orgulho da Polícia Militar Mineira. Então, aqui é impensável uma questão dessa. Aqui o que nós precisamos é dar meios, não é, e recursos para a atuação de uma polícia que sabe fazer o que precisa ser feito, né? Então, risco em Minas é zero, porque aqui nós temos o que há de melhor. Que bom, viu? Aqui eu acho que é zero. A não ser que fosse um absurdo completo ou um golpe de Estado. Não é? O que eu acredito que não é o desejo de ninguém. Não é? Eu vejo uma boa intenção do Exército, vejo uma boa intenção de muitas pessoas, mas também vejo muitos interesses eleitoreiros por trás. Não é? E isso é que é o dramático. Você brincar com uma questão tão séria como essa por interesses eleitoreiros me deixa muito assustado. Eu acho que o povo carioca merecia um tratamento de mais cuidado, não é? Eu acho que o Exército pode ajudar sim, sabe ajudar sim, mas eu acho que teriam de ter alguns cuidados. Por exemplo, decretação de estado de sítio ou uma normatização adequada para a questão, uma garantia dos próprios militares do Exército que atuassem lá. Senão nós corremos o risco de repente, os militares serem achincalhados. Ou o que seria um absurdo, uma instituição que merece todo o respeito, de repente ficar num confronto de polícia lá, ou depois sair e a coisa retornar ao ponto que estava. O trabalho de segurança pública exige muito mais do que isso, não é? Então, em que pese o gabarito de todos, e o general que foi colocado lá, é um general de altíssimo gabarito e preparo. Então,
pelo menos nós contamos com isso, com o grande preparo dos que estão no comando e que com certeza têm uma noção de que a coisa foi feita com algum intuito populista, algum descuido, né? Mas é uma coisa tão importante para os constitucionalistas colocar os pingos nos is, as coisas certas no lugar certo, sem fragilizar as instituições brasileiras. Tudo que a gente não precisa é fragilizar as instituições, né? E o Exército merece todo o respeito. Né? Com certeza. Doutor Onofre, foi ótimo aqui a nossa conversa. Tenho certeza, né, que quem nos assiste, né, vai, de alguma forma, compreender um pouco mais daquilo, né, que o senhor representa, que é a Advocacia Geral do Estado. Deixa a mensagem final, né, para o nosso telespectador, cidadão de Caratinga e região, o nosso aluno da Rede Docto de Ensino. A mensagem que eu posso deixar é o seguinte: no momento de crise que a gente vive, o país inteiro em crise, você vai no Nordeste, você vê a dificuldade, a crise financeira, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e tudo mais, né? Salvo São Paulo, porque é o motor industrial e a crise é de commodities, então os estados exportadores que sofreram mais, e Minas é o que mais sofreu de todos. Minas Gerais funciona. Minas Gerais vai para frente. Minas Gerais aumenta o volume de emprego, aumenta a atividade industrial. Minas Gerais tem uma polícia de respeito. E Minas Gerais, por certo, tem isso tudo porque o seu povo é um povo de respeito. Né? Então, resta nisso tudo o que eu já disse também, é um grande orgulho de ser mineiro, um grande orgulho de ter um governo mineiro que supera essas crises. Vejam que nós, no meio disso tudo, ainda andamos para frente no meio de uma crise dessa. Foi muito bom ouvir o senhor aqui hoje, tá? Muito obrigado. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.